gente, programa Pense e Repense chegando a você mais uma vez. Como você sabe, este é um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Sabe qual é a proposta da gente quando a gente diz que é uma igreja para a sua família? É para desmistificar essa ideia de que igreja é só para uma faixa etária. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, acredite nisso, viu? Ao ser convidada para ir a uma igreja, ela disse, não, eu sou muito jovem. Ué, e igreja é asilo, é? A igreja é um lugar para todos, é um lugar para a família, é um lugar para a criança, desde cedo estar aprendendo os valores anunciados pela Bíblia Sagrada. É um lugar para os jovens se encontrar, se relacionar, sabe, de forma saudável, mas alegre também. Não pense que é porque você está dentro de uma igreja que você tem que ser uma pessoa triste, sisuda, carrancuda. Essa ideia de santidade ligada à sisudez, isso aí já foi banido do nosso meio há muito tempo. Uma coisa não tem necessariamente relação com a outra, não. Aliás, pelo contrário, se tem alguém que pode de fato ser feliz, sorridente, estar de bem com a vida, é a pessoa que está buscando Deus para a sua vida, tá? É esse que realmente pode nos encher de bênção, de graça, de alegria, verdadeiramente. Muito bem, hoje é o dia que nós queremos trazer uma mensagem da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. E eu gostaria de lhe convidar a receber essa palavra com bastante entusiasmo. Sabe o significado da palavra entusiasmo? Deus dentro de mim. Deus dentro de mim. Uma pessoa, quando ela está entusiasmada, quer dizer que ela está com Deus dentro dela. E quando você ouve uma palavra e você, entusiasmado, põe essa palavra em prática, não tem nada que possa segurar você, não tem nada que possa deter você. Você vai em frente, sabe? Eu costumo dizer que é como se fosse um trator, você vai passar por cima de muitas coisas e alcançar a bênção e a vitória que Deus realmente já tem preparado para você. Então, ouça essa palavra com o coração aberto, ouça essa palavra de forma entusiasmada. E no final a gente volta para orar, fechando, concretizando esta bênção sobre nossas vidas. Deus te abençoe. Volto já. Diga assim comigo, meu Deus, como eu preciso de Ti, como eu preciso da Tua palavra, me orientando, me guiando. Me ajude, Senhor, a entender cada vez melhor os momentos da minha vida, as situações da minha vida. Me dê discernimento para entender a Tua vontade e tomar posse de grandes vitórias. Em nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, versículo 27. Vamos ler. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Eu vou ler de novo. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Amém. Pode sentar. O tema da minha mensagem é discernindo batalhas. Discernindo batalhas. O que nós acabamos de ler é algo que revela o momento extremamente especial que Josué e todo o povo de Israel estava vivendo. Um momento fantástico. Eles estavam acabando de entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E essa entrada, ela já começou de uma forma triunfal. Primeiro, eles chegaram num lugar chamado Gilgal. Era como se fosse a cidade que seria ponto de partida para todas as conquistas.
eles tinham que agora atravessar o Rio Jordão. Mas a Bíblia diz que o Rio Jordão estava exatamente numa época de cheia. E os vaus do Jordão, vaus significam os lugares de travessia, estavam cheios. E lembre-se que eles não estavam ali apenas com soldados, homens fortes que pudessem atravessar aquele rio a nado. Não, eles estavam acompanhados ali com pessoas idosas, com crianças, com mulheres, que não teriam condições de fazer aquela travessia. Mas então os sacerdotes, carregando a arca da aliança, chegaram bem próximos da margem do rio. E quando eles molharam os pés nas águas, as águas foram como que batendo numa parede invisível e subindo. E a outra água que estava do lado de cá continuou descendo. E aqui ficou seco. E todo o povo de Deus pôde atravessar o Rio Jordão sem molhar os pés. Agora eles estavam diante de um outro desafio. A cidade de Jericó. Eles tinham que transpor essa cidade, tinham que passar por esta cidade. Mas os cananeus, sabendo da fama de que o povo de Deus estava ali, de que eles tinham atravessado o Rio Jordão de forma milagrosa, eles fecharam os portões da cidade e se prepararam para uma grande batalha. Os cananeus eram famosos por serem grandes guerreiros e guerreiros cruéis. Eles maltratavam os seus inimigos, faziam questão de provocar dor nos seus inimigos. Eles cultuavam aos seus deuses cananeus e depois saíam para as batalhas sem medo de machucar, sem medo de ferir. As muralhas que cercavam a cidade de Jericó, elas tinham mais de 9 metros de altura e elas eram espessas, algumas partes delas chegando a aproximadamente 3 metros de espessura. Era, portanto, praticamente impossível de transpor. Mas eles obedeceram a ordem de Deus, que era a seguinte: eles deveriam rodear esta cidade por alguns dias. E deviam fazer isso em silêncio, não precisavam gritar, não precisavam cantar, não precisavam fazer nada, apenas rodear pela fé a cidade. E assim fizeram. Mas no último dia, a ordem do Senhor era de que eles dessem um brado de vitória. E quando eles fizeram isso, obedecendo a ordem do Senhor, as muralhas caíram, as paredes caíram por terra de uma forma extraordinária. E o povo de Deus passa por cima desses entulhos, entram na cidade e vencem os cananeus. Destroem a cidade. Havia uma coisa interessante em meio a tudo isso. Deus havia dado uma ordem para Josué. Era muito comum de que aqueles que venciam uma batalha, que agora pegasse o despojo de guerra. Ou seja, pegava o tesouro que pertencia àquela nação que estava sendo derrotada, aquela cidade que estava sendo derrotada. Pegava-se todas as riquezas. Era comum de que se fizesse isso. No caso de guerrear contra um grande exército, era comum de que você levasse os cavalos do exército inimigo, de que você levasse os carros de guerra do exército inimigo. Mas nesse caso em particular, Deus havia dado uma ordem: vocês não vão tocar em nada, vocês não vão pegar despojo de guerra nenhum, vocês vão queimar tudo. E o nome disso era uma oferta dada a Deus com o nome de Herem. Herem era quando você pegava uma pessoa ou alguma coisa e oferecia, consagrava completamente ao Senhor. E a cidade de Jericó seria um Herem para Deus. A ordem é de que ninguém pegasse nada, tocasse fogo em tudo, e aquilo que fosse um objeto precioso deveria ser separado para entregar ao tesouro da casa de Deus. Mas ninguém pegaria nada particularmente para si. Mas um homem chamado Acã, ele se encantou quando ele olhou e viu uma capa babilônica
e ele pegou essa capa para ele escondido. Ele também se encantou quando ele viu uma quantidade de prata, e ele acabou ficando com 2,4 kg de prata e escondeu com ele. Ele também viu uma barra de ouro que pesava 600 gramas, e ele também pegou isso para ele. Levou para a sua tenda, porque eles não tinham casa, eles estavam viajando. Eles montavam suas tendas nos lugares. Ele chegou na tenda onde estava morando sua família naquele momento. Ele fez um buraco e enterrou essas coisas e não contou para ninguém. Muito bem. Agora, a próxima cidade, o próximo desafio. Já tinham vencido Jericó. Agora tinha uma cidadezinha no caminho deles, insignificante. Até no nome. O nome dessa cidade que agora eles tinham que passar e, portanto, tinham que enfrentar, era uma cidade chamada Ai. Apenas esse o nome, Ai. Essa palavra em hebraico significa ruínas, significa monturo, significa montão, significa entulho. Esse é o significado da palavra Ai em hebraico. Portanto, era uma cidade que o próprio nome já significava ruínas. Não era uma cidade que causasse medo a eles. Já tinham enfrentado Jericó, uma cidade toda cercada. E aqui começam os grandes erros. E por isso eu chamo essa mensagem de discernimento das batalhas. Discernir batalhas. Sabe, irmãos, o discernimento de batalhas nos leva a compreender o quanto é importante tomarmos cuidado quando nós estamos vencendo. Geralmente nós temos muito cuidado com as derrotas e paramos para pensar nas derrotas. Mas tão importante quanto analisar as nossas derrotas é a gente analisar e tomar cuidado quando nós estamos vencendo batalhas. Porque a tendência é de que a gente fique tranquilo demais quando a gente está vencendo batalhas. E assim como dizem que perder uma batalha não significa que a gente perdeu a guerra, também ganhar uma batalha não significa que a gente ganhou uma guerra. E a tendência é que a pessoa fique tranquila, porque as coisas estão dando certo, porque está indo tudo bem. Ficamos até com um pouco de medo, não é? Nossa, está tudo tão bem que dá até medo. Está tudo bem em casa, no trabalho não está sobrando, mas também não está faltando, dá até medo. São batalhas que a gente vai vencendo. Deus nos dá uma vitória aqui, outra ali, e daqui a pouco a gente se acomoda. E de alguma forma, nós que não somos lá coisa muito boa, porque ser humano não é essa Coca-Cola que parece, a gente começa a deixar subir para a cabecinha da gente. Porque não falta alguém que dá um aplausozinho, que faz um elogio, de que a gente é bom, de que a gente é o máximo. E a gente começa a acreditar. E foi o que aconteceu com Josué. Lembra-se do que a gente acabou de ler? Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Aí agora, para enfrentar a cidade de Ai, em nenhum momento você vê ele preocupado em orar ao Senhor. Uma cidadezinha pequena, 12.000 habitantes. Se tinha 12.000 habitantes, o número de homens que podiam lutar talvez não passasse de 2.000. Aí olha o que ele faz. Nos diz aqui a palavra, versículo 2, capítulo 7 agora, no versículo 2. Por isso eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Olha só. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Ravém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Olha aqui, você não vê ele orando,
Ele não contou com a direção de Deus. Ele contou com a observação dos espias. Vão lá e me tragam um relatório. Já está errado. Já está errado. Às vezes nós achamos que só devemos orar por coisas que parecem mais complexas e mais complicadas. E deixamos de orar e buscar a atenção de Deus para coisas que nós julgamos que são simples demais. Versículo 3. Voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Aqui vem outro problema. Primeiro, não consultaram o Senhor porque acharam que era uma coisa fácil. Segundo, subestimaram os inimigos. Sabe o resultado disso? Versículo 4. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Não era suficiente? Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim. Sebarim significa pedreiras, rochedos. E os feriram na descida. Você está percebendo o que aconteceu? O povo de Israel achou que 3 mil homens dava conta, mandou que fosse contra eles, e desses 3 mil, além deles serem colocados para correr vergonhosamente, 36 ainda morreram pelas mãos dos homens da cidadela chamada Ai. Uma cidade que traz no seu nome o significado de ruína. E aí Deus vai e explica e diz assim, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-os e escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Está lembrado do que eu te contei do Acã? Está lembrado? A capa babilônica, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas. É disso aqui que Deus está falando, não era para pegar. Por isso os israelitas, olha a explicação clara, gente. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então, gente, por favor, vamos deixar de viajar e vamos entender de uma vez por todas: se nós queremos que o Senhor nos dê vitória nas nossas batalhas, temos que olhar para nós mesmos e consertar o que está errado. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai patinar e não vai sair do lugar, vai correr e não vai chegar a lugar algum. As pessoas precisam deixar de se enganar. Enquanto elas não tiverem a coragem de olhar para si mesmas e consertar em suas vidas o que está errado, e deixar de olhar para os outros, e deixar de se preocupar com os outros, e olhar para si mesmo. Existem pessoas que agora, ontem nós tivemos batismo. Teve gente que nessa semana conversando comigo falou: pastor, eu penso tanto em me batizar, mas eu vejo tanta gente que já se batizou e essas pessoas não mudaram de vida, essas pessoas estão dando mau testemunho. Por favor, você não consegue olhar para alguém que está dando um bom testemunho? Você não consegue olhar para alguém que está com uma vida transformada? Por que faz questão de olhar só para quem não deu certo? Para quem não levou a sério? Para quem brincou com coisa séria? Por quê? Porque é cômodo, se torna uma boa desculpa. Por isso que eu não me batizo. Que absurdo! E por que ela não olha para uma outra pessoa que deu certo e fala: eu quero ser igual a essa daí? Eu quero me batizar e mudar de vida de verdade, e dar um bom testemunho e glorificar o nome do Senhor na minha vida? Por que não diz isso? Porque as pessoas são boas de desculpa, de discurso. Aqui o Senhor deixou claro que o motivo da derrota estava dentro deles, no meio deles, e não do lado de fora.
Aí quando eles se santificaram, aí reuniu todas as tribos. E Josué começou a falar, ó, Deus falou comigo que a gente perdeu essa batalha, 36 homens morreram, porque o problema está em nós aqui. Deus falou, e ele disse que não vai continuar com a gente não, se a gente não se consertar. Aí Acã não resistiu, e ele levantou a mão, falou, o problema fui eu. Eu vi lá a capa, a prata, o ouro, e não resisti, eu cobicei, eu peguei aquilo para mim, e eu levei para minha tenda, está enterrado lá. Aí foram lá, desenterraram, trouxeram. E aí acontece uma coisa que a gente não tem capacidade de entender isso, sabe? Tem coisa que não é para a gente entender, é só para a gente confiar que Deus sabe o que faz. Porque aí essa família toda de Acã foi apedrejada até a morte. E só depois que todos eles estavam já debaixo das pedras, as próprias pedras se transformaram naquele momento como o túmulo deles, para servir como exemplo. Então só agora o Senhor preparou novamente o povo para a vitória. Só depois que aquilo que estava errado foi retirado, só depois que aquilo que estava errado foi consertado, agora o povo estava preparado para vencer a próxima batalha. Então agora eles estavam preparados. E para encerrar, vamos ver como agora tudo foi diferente. Capítulo 8. E disse o Senhor a Josué. Então agora o diálogo com o Senhor foi restabelecido. Agora tinha conversa com Deus. Não tenha medo, Deus dizendo, não desanime, leve todo o exército com você. Interessante. Da primeira vez os espias disseram que era para levar só 3.000. Agora o próprio Deus está mandando levar todo o exército. E avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Amém? Você percebe que já começou agora tudo diferente? Agora Deus estava no negócio novamente. Agora Deus estava sendo o general daquela batalha. Agora a estratégia vinha do alto. E então Josué reúne o povo, escolhe os seus melhores homens, separa 30.000, não mais 3, mas agora 30.000 homens e diz assim, está vendo a cidade de Ai lá? Vocês vão dar a volta, não deixe que eles te vejam, vocês vão ficar escondidos atrás da cidade, entre Ai e Betel, vão ficar lá. E eu, com os outros homens, nós vamos aqui de frente. Quando eles nos virem, eles vão imaginar, do jeito que a gente botou esse povo para correr daquela vez, nós vamos fazer de novo. Aí eles vão vir para cima de nós e nós vamos fugir. Nós vamos para o deserto e vamos tirar todos os homens, todos os soldados de Ai vão vir atrás de nós para o deserto e a cidade vai ficar sozinha. E assim eles fizeram. Eles foram para cima. Aí o rei, já vencemos uma vez. Vamos vencer de novo. Quando vieram para cima, Josué começou a fugir. E eles vindo atrás, quando eles estavam bem longe, versículo 18, 8:18. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. E ele só fez levantar a lança. A Bíblia faz questão de dizer, foi Deus dizendo, estende a lança. Aí alguém vai me dizer, mas estendeu a lança para os outros enxergarem de longe. Não tinha como, a distância era muito grande. Os soldados estavam do outro lado da cidade, não tinha como enxergar. Era um gesto de fé. Mas quando ele levantou a lança, o povo lá do outro lado sabia, Deus ordenou. E aí o exército se levantou e veio contra a cidade que estava vazia. Queimou a cidade inteira. Quando a fumaça começou a subir, aí o povo que estava com Josué parou de fugir, olhou para trás, e agora eles vieram para cima dos soldados de Ai. E os de lá já terminaram o serviço na cidade, saíram da cidade e também vieram contra eles. E eles ficaram cercados, e a vitória foi completa para o povo de Deus, para o povo de Israel. Eu encerro te dizendo assim: não subestime os seus inimigos.
Não culpe o Senhor pelas coisas que estão dando erradas na sua vida, as batalhas que você anda perdendo. Procure os seus próprios erros. Conserte-se e volte a lutar segundo as ordens do nosso general Jesus Cristo. É Ele que vai na nossa frente. Eu espero que essa palavra tenha tocado de forma poderosa na sua vida, no seu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, porque entendo que este momento, essa oportunidade, ela é muito rica, ela é muito especial para as nossas vidas. Talvez muitas pessoas até não param para pensar na importância deste momento, mas que nesse instante possam refletir sim, e entender que é um privilégio poder ouvir da Tua palavra, poder orar, poder fazer alguma coisa com aquilo que se ouviu. Então, neste momento, que o poder do Teu Santo Espírito se manifeste na vida e no coração dessa pessoa, trazendo a ela, ó Pai, força para que ela vá em frente, ela vá adiante, tomando posse de tudo aquilo de bom que o Senhor com certeza tem reservado para ela. Que nessa hora, pela fé, enfermidades caiam por terra, obras que não pertencem aos céus caiam por terra e o Teu nome seja glorificado na bênção que cada uma há de receber nesse momento. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida de forma muito, muito especial. E quero insistir com você, me permita fazer isso, para que você procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Se for uma quadrangular, amém. Confesso que vou ficar muito feliz com isso. Mas se não for, se não tem uma quadrangular por perto, vá numa outra igreja. Mas ouça a palavra de Deus, receba a oração da fé. Tenho certeza que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau.